Bom dia, ouvintes da Lance FM. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Bom dia a todos. Hoje estamos aqui com a nossa psicóloga linda Thaís. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Muito bom dia, Roberta e ouvintes da Rádio Lance FM. Muito obrigada pelo convite e espero que esteja tudo bem por aí em Formosa, esteja tudo bem em cada casa, em cada coração e a gente possa falar um pouquinho mais sobre essas questões mesmo afetivas, emocionais, né? Mas já agradeço desde já o convite. A imagem tá nítida aí para Tá vocês? Como é ótima, que tá tá? ótima. Tá? Ah, que saudade. Ah, Bom, eu tá também. pertinho. Eu que agradeço, Thaís, o convite, né, doutora Thaís, ter aceito o nosso convite, estar aqui falando com as nossas ouvintes do programa Mulheres Empoderadas. A Thaís, que é psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia clínica pela Universidade de Brasília, especialista em psicóloga clínica, orientadora do Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestão de Terapia em Goiânia, o ITGT, associada à Tefago, Associação de Terapia Familiar de Goiás, e também ministra palestras nos seguintes temas: saúde mental, desenvolvimento de habilidades individuais e interpessoais, autoestima, relacionamento familiar. Possui experiência em psicologia clínica, atuando principalmente na área de terapia individual com adolescentes, adultos, casal e família. Um currículo aí maravilhoso, né, Thaís? Você que vem aí nessas suas terapias ajudando pessoas que necessitam, e a gente pensa que nessa pandemia aflorou ainda muito mais, nessa reclusão social que nós tivemos aí obrigação de estarmos reclusos nesse período aí de quase 2 anos, né, onde mudamos toda a nossa rotina, tanto de casal, filho, de trabalho, de tudo, toda essa rotina diária que tínhamos o hábito, a gente mudou e se viu aí de repente tendo que ficar recluso, preso em casa, né, literalmente presos, né, sem poder sair devido a essa pandemia. E eu penso que as questões de relacionamentos afloraram mais ainda. As diferenças afloraram muito mais ainda. Às vezes, diferenças que eram imperceptíveis por ambos, né, tanto homem quanto mulher, enfim, o casal ter as suas rotinas de trabalho. E aí se viu ali 24 horas do dia com aquela pessoa, com as suas indiferenças, que às vezes tinha passado imperceptível. E isso aflorou muitos pontos positivos e negativos também no relacionamento, né? Isso, Roberta. Na verdade, primeiro já falando do currículo, né? Eu acho que é um currículo muito semelhante às das ouvintes também, né? A gente tem que dar um jeito e tá sempre correndo de um lado para o outro, multipapéis, né? Em especial as mulheres, né? E por isso a sensibilidade é a flor da pele, e você tem toda a razão quando você faz essa correlação com a pandemia, como nós ficamos mais sensíveis, como os relacionamentos foram afetados, né? Eu até brinco assim, mas não é uma brincadeira, mas a questão é o casamento que sobreviveu à pandemia, meu amigo, ele sobrevive a qualquer coisa Verdade, daqui para frente, né? Porque verdade. na pandemia, tudo aquilo que a gente às vezes no dia a dia não conseguia ou não podia trabalhar num relacionamento afetivo e ir um pouco para baixo do tapete, tudo isso aflorou, né? E a gente teve que lidar com os recursos que tinha e sobrevivemos e estamos aqui, né? Mas tem uma sobrevivência também afetiva que ela é extremamente desafiadora, né, Roberta? E diz dos lutos, das perdas amorosas, das relações importantes que acabaram se rompendo, ou pela pandemia, ou mil outras razões ou questões, né? E que nos deixam também com essa sensação de asinha quebrada para continuar caminhando no mundo. Olha, primeiro eu já vou dizer que assim, meia hora vai ser impossível a gente conversar aqui. Primeiro, pessoal, porque eu adoro essa pessoa, Ah, Roberta, e a gente obrigada. conversaria É sobre esse e recíproco. outros temas eternamente. Verdade, Mas Thaís, estamos à verdade. disposição. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, né? Sobre como superar perdas e decepções amorosas. Às vezes a gente, quando vê um fim, um término de um relacionamento, seja ele de muitos anos ou de poucos dias ou meses,
Nós, que não somos da área da psicologia, enfim, temos muito essa questão do julgar, né? Ah, mas ainda sofrendo? Como assim? E tal. Então a gente, às vezes, por não entender e não conhecer essa como que é lidar, igual você falou, com esse luto, com essa superação, porque o luto, a superação, ela, para cada um, ela acontece de uma forma, né? Graças a Deus não somos todos iguais. Então, para cada um acontece de uma forma. E nós temos muito nós é do ser humano, né? Sempre julgar o outro. Então, essa temática ela é muito importante e ela é sempre atual, né, em todos os sentidos. Né, ela é sempre atual. Uhum. Eu vi que você me mandou aqui um poema, né? Você vai ler? Do Carlos Foi. Drummond? Eu vou ler um pouquinho, mas já começando nisso que você está dizendo, Roberto, olha só. Uma das expectativas que as pessoas têm, ou das fantasias, assim, que leigos, né, têm a respeito do luto, é que o luto tem que ter um tempo para passar, né? Ah, então eu estou sofrendo, tem 3 anos, Thaís, que eu estou sofrendo diante de uma perda afetiva. Já não deveria ter passado? Não. O luto afetivo, ele não diz do tempo cronológico do relógio. Primeiro que ele diz de um tempo vivido, que é o tempo kairos, que a gente chama. E segundo, que tem a ver muito mais com o significado, com a importância que essa relação teve na vida da pessoa. Então, pode ser uma relação de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida inteira, mas não tem a ver com o tempozinho do relógio, tem a ver com o seu tempo dentro e a importância que isso te alcançou, né? Encontrou na sua vida. Então, não se pressionar, porque o pior julgamento não é aquele que a gente faz para quem está perto, esse nem sempre incomoda ou agride a outra pessoa, o julgamento meu, né? Qual a importância isso vai ter para o outro? Mas é o julgamento que a gente faz da gente, né? É a pressão que a gente coloca na gente para uma superação, para cicatrizar uma ferida que ainda não está na hora de Verdade. cicatrizar, né? Às vezes jogar sal em uma ferida que ainda está muito estampada, está muito aberta. Esse é o julgamento que a gente orienta a que a pessoa não se faça, né? E por isso a gente vai falar hoje não só desse amor ao outro, mas ao amor próprio também, né? Que é tão visceral, que é tão pouco orientado e também passado para as nossas crianças, meninas e meninos, né? De como se amar para poder amar o outro. E essa também acaba sendo a regra de ouro das religiões, né? Amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, Verdade. se você sabe se amar, você vai saber também ter um bom relacionamento afetivo com quem está fora, né? Então começaremos por aí e começamos um pouquinho então com as 100 razões do amor de Carlos Drummond de Andrade, né? Eu não sei se eu leio tudo porque o Ah, lê nosso tudo. tempinho é curto. Dá Ah, tempo. é? Uns Então dois vamos. minutinhos, né? Tá. As 100 razões do amor de Carlos Drummond de Andrade. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e do amor vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. O amor é essa sem razão, né? Amor é essa sensação tão louca porque a gente não pode explicar racionalmente, porque você ama aquele ser humano que está na sua frente, né? Que está dentro de você, E ama de alguma forma. incondicionalmente, verdade, o que você falou. E o amor, ele não se explica, né? Ele Não, se sente e com mais intensidade ou com menos, mas você só sente, você não tem como explicar o amor. não. Ele nos escapa às palavras, às definições, aos dicionários, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes também que a gente tem um dicionário afetivo dentro da gente, e isso é o que costuma também causar um certo
uma dificuldade das relações amorosas, porque aquilo que a gente entende como amor na nossa história nem sempre é o que é amor para o outro no dicionário afetivo dele, né? Então, como a gente vai construindo esses dicionários e conjugando os verbos juntos, né? Para Verdade. poder passar para a ação. E como que essas decepções amorosas podem causar feridas no coração? E como que é a repercussão de tudo isso, né? Dessas feridas, às vezes, que parece que nunca vão fechar. Como que é a repercussão de tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como, como, como que é tudo isso? Roberta, cientificamente, uma decepção amorosa, uma ferida de amor, ela equivale a uma ferida física. A dor, ela é real, né? Então, se você está agora ouvindo e passando por alguma situação amorosa difícil, né? E é uma ferida que ela se assemelha muito à de uma queimadura. Porque a ferida, quando ela está exposta, você quebra o braço, você rasga a pele, né? Você tem condições de dizer para o outro, aqui dói, e o outro olha e diz, nossa, faz sentido, tá doendo. Mas a ferida do luto, ela parece uma queimadura, porque à primeira vista é uma vermelhidão, mas para quem sente, ela é muito intensa, né? Então essa ferida acaba afetando também as nossas outras expressões no mundo, a nossa capacidade de fazer boas escolhas, aí a gente começa a se questionar, né? Ou também a continuar a fazer boas relações com outras pessoas, a confiar novamente no amor, na potencialidade que a gente tem no mundo, nos nossos encontros. Então, a escolha desse tema hoje foi principalmente como um alerta, né? Uma validação de que se você não está passando agora, provavelmente já passou, né? Provavelmente enquanto escuta, pensa em alguma cena, alguma situação em que de fato doeu muito, né? Ou o medo de que isso possa acontecer na sua vida também te trava, né? Cerceia um pouco as suas escolhas. Então, falar sobre o luto do amor, das relações afetivas, passa a ser tão importante porque pode ser essa ferida da queimadura que arde e a gente tenta ou esconder ou não consegue explicar para o outro, e aí caminha um pouco travado nesses aspectos, né? É verdade. E diante disso tudo, Thaís, como que é, né, sobreviver essas perdas amorosas? Como, porque literalmente a pessoa fica como se despedaçasse, né? Tem muita gente fala é tão intensa você falando isso, a questão do não visualizar a ferida, mas é tão intenso que quando você conversa com uma pessoa que perdeu seu amor, seu grande amor de algum jeito, por término, enfim, elas falam assim com comparativo com coisas muito grandes. O céu desabou, meu mundo acabou, eu estou em pedaços, né? Então não é assim, não, eu estou sentindo a dor como se eu tivesse trupicado aqui e batido o pé. Não, é o céu. Imagina o céu desabar. Imagina, o que é isso, o céu desabar? O mundo acabar, não tem mais vida, o mundo acabar, acabou. Você despedaçar, não tem como, nem como é que você vai juntar uma pessoa despedaçada. Então, assim, as pessoas que sofrem, que têm decepções amorosas, que sofrem esse luto do amor, eles realmente fazem esse comparativo com algo muito grande. Até, acho que até para tentar expressar o quão grande é essa dor que está sentindo. Exatamente. Roberta, uma diferença assim prática, né? Nós somos seres humanos e a nossa diferença dos outros animais não é porque nós somos racionais, é porque nós somos relacionais. Nós precisamos das relações afetivas, nós precisamos dos relacionamentos para a gente crescer, se desenvolver, para a gente realmente ser a nossa essência, né? E aí, partindo disso, nós sempre vamos buscar nos relacionar, independente de estarmos machucados, decepcionados, de negarmos a nós mesmos as possibilidades dos amores, né? Mas quando a gente passa por uma grande decepção, que normalmente tem a ver
com um significado muito expressivo na nossa vida. Aquela relação, naquele momento, com aquela pessoa, ganha uma dimensão muito importante, né? E aí a importância do não julgamento. Por quê? Porque é natural, é esperado, né? Há uma projeção que ela precisa acontecer dos meus desejos, das minhas esperanças, para que a gente possa caminhar junto. E claro que esse outro, ele nunca vai corresponder à nossa fantasia, ao nosso desejo pleno e pode nos decepcionar. Né? Nesse nível de decepção é que a gente vai se encontrar como o céu caindo e o chão se abrindo, né? A gente acaba sentindo como se tudo ruísse ao mesmo tempo, ou como se o pilar central da nossa existência tivesse sido abalado. Então, quando alguém diz isso, a gente precisa, em especial, validar que é isso que nós duas estamos conseguindo fazer, mesmo à distância, de uma forma tão gostosa e bonita. Quer dizer, poxa, quando a pessoa diz que está doendo, de fato está doendo, né? E depois entender que a gente vai se reconstruindo num tempo muito próprio de cada um e que é o amor que cola esses pedaços de novo. É paradoxal, né? O amor Verdade. quebrou, mas o amor repara. Mas é exatamente nesse paradoxo que a gente precisa continuar a reconstruir a vida. E às vezes, de tão machucadinhos, né, a gente escuta um pouco assim, ou no consultório, ou na vida, a pessoa dizer assim: eu não quero mais amar, eu não quero mais me colocar em uma situação de Não vou mais amar vulnerabilidade, ninguém. assim, né? Mas não tem jeito, né? Vamos curar essas feridinhas e vamos seguir em frente, porque aí a gente segue fortalecido, inclusive, acrescido das experiências. E como que a gente faz, né? Bom, não tem Hum, receita de bolo, né? Se tivesse era bom. Mas muito. como que é esse cuidado, né? Que as pessoas, que a gente deve ter essas medidas de proteção afetiva. Porque tem aquele ditado, né? Ah, fulano só tem dedo podre, fulano só escolhe pessoa errada, não sei o quê, vive sofrendo. Né? Então, como que a gente faz, né? Para os ouvintes que estão nos escutando, né? Isso é para a vida. Como que faz para ter essa tal proteção afetiva? Tá, eu vou abrir duas perspectivas para a gente trabalhar isso. Uma tem a ver com o luto e como a gente lida hoje com a realidade virtual, com a mídia, né? Por exemplo, agora nós estamos em duas cidades diferentes, em duas realidades diferentes, mas estamos nos conectando e conectando mais um tanto de pessoas ao redor. Sim. Isso até poucos anos, era impensável, né, que pudesse acontecer. Então, o luto também precisa ser repensado. Por exemplo, hoje, quando alguém morre e deixa um Facebook, um Instagram, como que a gente vai lidar com esse luto dessa virtualidade que está ali pautada? Quando a gente perde uma relação amorosa e também precisa lidar com esse luto ali na relação virtual, é importante seguir algumas regrinhas, algumas receitas de bolo, para que a pessoa sinta que ela está saindo do redemoinho, do labirinto, né? Ou senão a pessoa vai se sentir cada vez mais ennovelada nisso. Vira realmente um vício olhar o perfil do ex ou da ex, né? Vira realmente uma sensação de repetição, ficar olhando outras pessoas semelhantes, né? Então, excluir, se afastar, não olhar, isso não é sinal de imaturidade, isso é sinal de eu entendi que a relação acabou e eu preciso seguir em frente e deixar essa pessoa seguir em frente também, né? Então, isso tem a ver com o luto na época que nós estamos vivendo agora, né? Que é um luto que ele precisa ter as relações também atualizadas frente ao virtual, né? Então, esse é um primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a gente pensar no amor próprio, né? O que é o dedo podre, né? Que as pessoas dizem. É o descrédito que a gente dá para a gente de que nós podemos e temos a perspectiva, nós temos o direito de vivermos boas relações amorosas.
Quando eu não acredito que eu sou boa o suficiente, que eu tenho o direito de viver uma relação de companheirismo, cumplicidade, de força, de energias boas, de coisas vantajosas, eu acabo escolhendo o pior, porque aí é a questão de se eu escolho o pior, então se acabar, não vou sofrer muito. Isso é uma ilusão, né? A gente precisa desenvolver uma coisa que é o amor próprio e entender, inclusive, dois sentidos, porque aí eu abri um pouco, né, Roberto, Aham. enquanto me preparava para chegar aqui, tanto lá no Instagram, quanto também com a Rafaela, que é uma querida que trabalha com você, a gente poder falar sobre quais são as principais dúvidas, né, das pessoas em relação a esse tema,